Olá a todos, estamos no Inquietações, o podcast, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje temos connosco o professor José Garrido, um investigador que há bastantes anos se dedica ao estudo de fenómenos insólitos, a tentar descobrir uma outra forma para a nossa história, descobrir uma outra história, aquela que nós a que não temos acesso direto, ou pelo menos não acreditamos imediatamente nela. Do que eu fui vendo, das obras todas que eu fui vendo do professor José Garrido, o que eu percebi é que ele é um curioso e com uma vontade tenaz de ir até ao fundo das questões. Professor José Garrido, bem-vindo e obrigada por Obrigado, ter aceito muito o obrigado, nosso convite. muito obrigado. Dos vários temas que era possível conversarmos, e são inúmeros e todos muito interessantes, foi difícil escolher um. Mas eu escolhi para hoje o seu livro, Os Arcontes e as Elites. Isto é um tema muito polémico, mas acho que temos que começar por aqui. E claro que isto leva-nos à primeira pergunta. Afinal, quem é que são os arcontes e as elites? Ora bem, a questão é bastante complexa. Quando foi criado o universo, eu tenho uma concepção própria de que nós vivemos num universo e que há diversos universos. Uhum. Esses universos podem ser universos paralelos, universos holográficos, universos espelho e universos multidimensionais. Cada universo pode ter por si só diversas civilizações com evoluções diferentes, do tipo 1 até ao tipo 6. O que acontece é que, tal como foi dito pelos orientais, eu estava a ver aqui se tinha aqui, desculpe lá, no universo nos nossos universos, nos diversos universos, existe uma dualidade, positiva e negativa. A que eles chamam o yin e yang. Existem forças, tanto positivas como negativas. O que é que acontece? É provável que seja possível a passagem de um universo para outro universo através de portais interdimensionais. Essas entidades podem ter entre 3 e 11 dimensões. Isto é, podem não ser visíveis à nossa visão, porque nós estamos só preparados para captar 3 dimensões. Nós temos 4 dimensões, são as 3 que conhecemos mais uma, que é o tempo, mas pode haver entidades de quinta, sexta, sétima, oitava, nona ou 10ª dimensões. Através da física quântica chegou-se a essa conclusão. Sim. Há cientistas que falam que pode ver até 24, mas isso já é um exagero, acho eu que já é um exagero, 24 dimensões. Ora, abrindo portais interdimensionais, porque nós temos que pensar, nós não podemos imaginar o nosso universo, nós como humanos, que somos o super-sumo do universo. Há de haver entidades muito mais evoluídas do que nós, que se calhar nem fisicamente precisam estar presentes. Basta a sua presença energética. O que é que acontece? É bem provável que haja universos multidimensionais, ou melhor, mundos multidimensionais, em que entidades, digamos, do lado maligno, atravessem portais interdimensionais para chegar ao nosso, para tentarem controlar os seres humanos, os animais, a vegetação e até os minerais. Porque tudo no universo é composto de matéria e energia. Portanto, ao absorverem a nossa energia, podem tentar influenciar subconscientemente ou inconscientemente as nossas atividades.
E as pessoas que têm um fraco, digamos, entre comas, de, de energia, ou aquilo que nós costumamos dizer vulgarmente são fracos de espírito, Sim. são mais fáceis de serem captadas para o lado negativo por essas entidades. E essas entidades conseguem fazer o controle mental das pessoas. E ao fazerem o controle mental das pessoas, podem induzir a que essas pessoas provoquem mal a outras. E aí se levanta uma questão. Se essas entidades fazem isso, será que estão a tentar absorver a energia das pessoas para conseguirem sobreviver? Não sei se me faço entender. Sim, eu entendo. Entendo que não tem a ver com algo físico, algo que queiram levar do nosso planeta, é quase como se estivessem a A sugar alimentar-se, energia, a exatamente, sugar-nos energia, energeticamente, a sugar-nos através de medo, de emoções exatamente. negativas. E é por isso que eu muitas vezes penso que ponho-me a pensar sobre o que se está a passar no mundo e a violência que está num crescendo, provoca alterações na nossa energia. Isto é, as pessoas ficam com medo, com receio, e quanto mais medo e receio tiverem, mais energia é absorvida por eles. E isso tem uma forma tem uma forma de provocar isso. É através do controle de pessoas que estão em postos elevados na sociedade humana, sejam políticos, banqueiros, industriais, toda essa gente é controlada mentalmente, subliminarmente, para que deem instruções, digamos, aos subalternos, numa cadeia descente em pirâmide, até que provoque, digamos, a base, que é a maioria das pessoas, provoque receio, medo e até levem à guerra e a conflitos que a dor faz com que as pessoas libertem mais energia que possa ser absorvida por eles. Isto é um bocado complexo de entender, mas eu penso que poderá ser isso. E é interessante que nós temos tido nós no mundo temos tido muitos problemas, num crescendo, porque diz a tradição oral e alguma escrita que quando acabar a era do Kali Yuga, o mundo entrará numa era de paz. Ora, quando há o extortor do diabo, digamos assim entre comas, porque está-se a aproximar o fim do Kali Yuga, eu aliás acho que já entramos naquilo que eles chamam a era do aquário, entramos em 1974, penso eu, na era do aquário, em abril de 74. Quando isso acontecer, quando o Kali Yuga desaparecer totalmente, as forças negras, as forças negativas desaparecem, assim como as elites, que são controladas por eles. Eu vou explicar porque é que eu digo que foi em 74, em abril de 74. Porquê? Porque nós, portugueses, temos, as nossas raízes são templárias. Sim. E nós levamos ao mundo muito conhecimento e interagimos com as pessoas, e ao contrário do que se diz nos outros povos, nós não somos racistas. Nós convivemos com as pessoas, ficamos lá, criamos gerações futuras, espalhamos por todo o mundo os nossos genes. Os nossos genes têm uma base atlântica. E o que é que acontece? Tudo isso aconteceu durante a Era de Peixes. Começou supostamente no início de Cristo. Sim. Eu penso que surgiu antes, alguns anos antes. Também há polémica sobre a data em que nasceu Cristo. Mas durante a Era de Peixes, nós fizemos os descobrimentos. E ao acabar a Era de Peixes, que foi em abril de 74, entramos na fase de, digamos, o princípio, o início da Era de Aquário. Aliás, é curioso que o Fernando Pessoa, a partir de determinada altura, não deu mais nenhum
não fez mais nenhum prognóstico sobre o futuro de Portugal. Portanto, na minha opinião, a partir de 1974, entramos, digamos, no início da era de Aquário, e que será o fim do Kali Yuga. Mas é que até, digamos, interiorizarmos que estamos a caminho de uma situação de paz, porque vai acontecer, até lá vai haver muitos conflitos, e cada vez pior. Eles serão cada vez mais violentos, infelizmente, na minha opinião. E eu queria afirmar mais outra coisa, mas eu acho que é um bocado perigoso dizer o que eu estava para dizer. Vamos respeitar a sua forma de sentir. Eu quero dizer que isto podemos ter esperança que estamos a caminho de algo melhor, e eu também acredito nisso. Sim. E Com também. muito sofrimento antes, muito sofrimento, mais do que agora. Mas talvez, se as pessoas despertarem e perceberem o que está a acontecer, fosse possível conseguir essa mudança mais rápida. Porque quanto mais pessoas sentem medo, e hoje em dia é inegável que as pessoas sentem medo, andam na rua a olhar para umas para as outras quase afasta-te aí, não te chegues a mim. Quanto mais medo nós sentirmos, na verdade, mais estamos a alimentar os tais arcontes, não é? Exatamente, exatamente. É com medo que se controla as pessoas. A população, como eu costumo dizer. Há Sim. que incutir medo. E o medo leva normalmente a regimes de ditadura. Sim. Infelizmente. Aliás, vimos o que é que aconteceu na década de 30 na Alemanha. Portanto, é preciso ter muito cuidado com o que fazemos e com o que pensamos. Pensar, sim senhor, positivamente. Dizer as coisas sem as pessoas se ofenderem. Sim. Explicar às pessoas o melhor possível. E dar o direito de resposta às pessoas que negam. Porque não é no confronto que nós vamos lá. É no diálogo. Conversar de género. Olha, eu acho que devias de pensar nisto assim, não é começarem a gritar uns com os outros. Não é assim que se resolvem os problemas. É conversar, ver os prós e os contras, de um lado e do outro, e tentar encontrar um meio caminho, dizer assim, tu tens razão por isto, mas eu acho que eu tenho razão por aquilo. Para que as duas partes cheguem a um acordo. Não é preciso violência, porque a violência gera violência. E é isso que as elites estão interessadas. A violência gera violência e é complicado lidar com isso, muito complicado. E especialmente quando as elites são precisamente as grandes empresas, são os governos, são os políticos, todos são controlados, uns sabem que são controlados, outros não sabem que são controlados. E, portanto, é preciso tentar aos poucos dar esclarecimentos às pessoas, ouvi-las, porque as pessoas têm direito aos seus argumentos, mas depois também têm que nos deixar ouvir. Sim. Portanto, também têm que nos ouvir. Se não nos ouvirem, não vamos a lado. Eu penso que é assim que deve ser resolvido o problema, mas está muito longe de ser resolvido. Pode ser que um dia destes acordemos de manhã com isto virado ao contrário. Eu tenho essa fé. Isso era bom. Isso era mesmo bom. Então, vamos lá ver. Já falamos das elites, e pelo que eu entendo, são grupos poderosos no nosso planeta que controlam. Quando as pessoas dizem que nós somos controlados pelos governos, pelas farmacêuticas, na verdade isso é uma pequena parte da verdade, porque esses próprios são controlados por algo bem maior. Sim. Professor José Garrido, mas já há pouco antes de começarmos a entrevista eu coloquei esta questão. Não acredita que existem outros seres
fora do nosso planeta que estejam cá para nos ajudar a virar isto. Ao contrário. Eu acredito, mas também acredito que eles, como são seres positivos, tentam não influenciar. Isto é, porque senão podem cair precisamente no lado oposto. Isto é, Sim. podem encaminhar as pessoas, podem estar entre nós, como seres humanos comuns, Uhum. portanto, vestindo o papel de 3 dimensões, Sim. mas tentando em postos que não precisam ser postos-chave. Tem um varredor de rua, pode ser. E que tentam, à sua maneira, influenciar suavemente a humanidade para encaminhá-la para o lado positivo. Há que terem atenção. Às vezes eu digo, olha, há muitos gravatinhas que são os criminosos, mas às vezes um mendigo pode ser um anjo. Portanto, as pessoas têm que tratar todos os humanos com consideração, porque nós não sabemos que energia ou que alma, se assim se poderá dizer, estará dentro daquele invólucro. Sim. Nós somos matéria e energia. Não sabemos se atrás de um mendigo se estará um anjo. Há gente comas. Sim, eu entendo a ideia. Sim. Porque atrás de um gravatinha pode estar uma pessoa tudo bem apresentado para estar um criminoso. Portanto, é preciso tratar as pessoas com amor, não é ser subserviente, é tratá-las com dignidade. Todos nós, eu costumo também dizer muitas vezes que um rico é um pobre que teve uma oportunidade na vida e que o pobre é um rico que nunca teve uma oportunidade na vida. Portanto, isto dá muitas voltas. Portanto, é preciso ter muito cuidado com a forma como tratamos as pessoas. Não desprezar. Se não gostamos das pessoas, a única coisa que devemos fazer não é criar conflitos, é afastar-nos. Mais nada. Só isso. É tão simples quanto isso. E o que eu vejo hoje que frequentemente é que arranja-se conflitos para tudo e mais alguma coisa. Seja porque passa-se um lugar à frente no supermercado, ou porque o outro apitou quando estava num carro e apitou e o outro desata aos tiros. Não é assim que se resolvem os problemas. É preciso ter com calma e pensar que do outro lado pode estar uma pessoa boa, mas também pode estar um criminoso. Temos que ter muito cuidado, mas tratar essencialmente, se tratarmos todos bem uns dos outros, até os próprios criminosos se convertem. Começam aos pouquinhos e assim, afinal, aquele tipo tinha razão. Isso é o que eu penso. Sim, sim. Independentemente de religião, acho que tivemos cá um mestre que nos veio ensinar isso mesmo. Não é? Vários mestres já nos vieram cá para ensinar isso, que tudo que está na base de tudo, a forma como que tratamos os outros, se os tratamos com amor, vamos gerar mais amor, não é? É preciso sermos, digamos, lidarmos bem com as pessoas, respeitá-las, porque por trás daquela pessoa há uma entidade que nós não sabemos quem é, pode ser boa, pode ser má, mas respeitar sempre, mesmo que seja má. Se repararmos que é má, porque nós temos a nossa intuição, nós humanos temos a mania que como é que quer dizer, como é que eu hei de exprimir sobre isso? Nós humanos temos o hábito de rotularmos logo a pessoa quando a vimos. Não é assim. Por exemplo, muitas vezes dizem assim, opa, tu andas sempre com uma cara de pau. Isso é a minha cara. Não sabes quem é que está cá dentro. Não é? Nós, quem vê caras não vê corações. E o mundo é mesmo assim. Podemos estar a pensar que uma pessoa é muito má e ser uma pessoa maravilhosa. Porque às vezes até é uma capa de proteção que as pessoas criam sobre si mesmas, porque sofreram tanto na vida que criam uma espécie de um escudo. E só quando as conhecemos bem é que começamos a verificar que, olha, afinal estava enganada acerca daquela pessoa. Sim. É assim que eu vejo as coisas.
Há pouco o professor tocou um tema que não era o que nós tínhamos pensado para hoje, mas que me despertou e ficou aqui assim a, a mexer comigo. É que o povo português, descende dos Atlantes. Por que é que o professor diz isto? Eu sei que tem um livro escrito sobre este tema, o português, afinal, quem somos. Por que é que Nós acha? temos, nós temos um tipo sanguíneo único no mundo. A investigação foi feita por uma investigadora da Universidade do Porto e foi feita também uma outra investigação que confirmou isso, por um investigador britânico. O que é que acontece? Vamos lá ver em relação à Atlântida. A história está toda mal contada desde o princípio. Que é assim, o investigador britânico conseguiu descobrir que este grupo sanguíneo partiu do norte de Portugal em relação à Irlanda e não o contrário. Isto é, os celtas, os antepassados celtas eram os portugueses e não o contrário. Sério? A sério. Há um trabalho publicado sobre isso, uma obra Sim. excepcional. Eu agora não me recordo qual é a obra. Sim. Eu até abordei nesse livro a obra. Em que, digamos, houve um continente no Atlântico que desapareceu quando foi há 12.000, 13.000 anos, quando caiu um asteroide, houve um impacto de um asteroide na Groenlândia, que eu falei neste último livro, Os Soberanos. E esse asteroide provocou repentino derretimento da calote polar. E o nível do mar subiu cerca de 130 metros. Isto é, o nível do mar fez com que a bacia do Mediterrâneo se enchesse, a do Mar Negro também se enchesse, por isso é que descobriram no fundo do Mar Negro várias cidades, daquilo através do Estreito de Bósforo, a água que depois de ter entrado no Mediterrâneo transbordou e entrou no Mar Negro, que era uma bacia, e muitos dos imigrantes, digamos assim, os foragidos da Atlântida, fugiram para o sítio mais próximo, que era para a Península Ibérica. Uhum. E a zona que eles ocuparam foi a zona centro-norte de Portugal. Aquela zona, vai até cerca de meio de Espanha, até a zona de Ávila, Salamanca, Ávila, Madrid, aquele canto, digamos, da antiga Lusitânia. Sim. Através de testes de ADN, verificou-se que os extermínios, que eram conhecidos os primeiros povos da Península Ibérica, tinham um sangue único, raro, único, e comiam coisas interessantíssimas. Há apontamentos sobre isso de um escritor grego, por exemplo, que gostavam imenso de frutos vermelhos, que gostavam de, por exemplo, tudo que era frutos e sementes vermelhas eles adoravam. E o que é que acontece? O investigador, esse foi um estudo, foi feito da nossa genética, foi feita através de uma investigadora da Universidade do Porto, e posteriormente um investigador britânico foi tentar confirmar isso e verificou que o tipo de sangue que existe em Portugal, a predominância do grupo sanguíneo, emigrou, digamos, 1.000 ou 2.000 anos depois, para a Irlanda, onde os Tuatha-Dé-Chamannen, que eram os antigos celtas, os antepassados dos celtas, têm o mesmo grupo sanguíneo. Porquê? Porque quando a Península Ibérica foi invadida do Oriente por um povo que era o povo da serpente, que a rainha era uma serpente, salvo erro, era originária da Anatólia. Há investigadores que dizem que era da Sardenha, mas eu acho que eram da Anatólia, porque na Anatólia há lá várias histórias referentes a povos da serpente, a zona ali da Lídia, aquela região toda ali da atual Turquia, e mais ou menos aquela região ali toda. E houve povos desses que vieram para a Península Ibérica.
e houve grandes batalhas com os extermínios, os Ostremni, como eles chamavam, que eram os nossos antepassados. E muitos deles, que eram um povo pacífico, que tinha as características todas que nós temos atualmente. Povo pacífico, gostava de fazer reuniões familiares, juntavam-se todos à mesma mesa a comer, com crianças e tudo. Mas uma parte desse povo, com medo do povo das serpentes, fugiu para o norte da península, para a zona da Galiza, e dali embarcou em barcos em pele para voltarem à Atlântida, que já tinham passado gerações. Sim. A Atlântida já tinha desaparecido. E eles chegaram, foi à Irlanda, à atual República da Irlanda, que ali desembarcaram. E foi a partir daí que depois, anos mais tarde, milénios mais tarde, eles depois emigraram novamente para a Europa e voltaram à Península Ibérica. E foram, quando emigraram para a Europa, foram também até à zona da Anatólia. Que toda aquela Europa Central, da zona do Danúbio, foi tudo ocupado pelos celtas. E também vieram para o sul, para a Península Ibérica, para conhecer os seus antepassados, para os povos antepassados. E há quem afirme, eu não sei se será bem assim, que eles emigraram, por exemplo, para a zona da Anatólia, para tentar vingar-se, porque os celtas eram um povo guerreiro. Ao contrário do que eram aqui na Península dos Extremos, eles levaram tanto nas orelhas na Irlanda dos povos que lá estavam, que tornaram-se guerreiros. E eles, ao avançarem através da Europa Central até ao Mar Negro, nomeadamente na zona que atualmente é da zona dos dois países, que agora não me lembro o nome, até às fronteiras do Mar Negro, foi precisamente para ver se conseguiam descobrir o povo das serpentes que fez tão mal aos seus antepassados. Isso é uma das teorias que existe, não é minha. Há investigadores que pensam que é assim. E, portanto, o retorno foi a partida do norte da Galiza até à Irlanda, e da Irlanda, anos mais tarde, 2000 anos mais tarde, voltaram cá. Tanto que eles ocuparam a zona, também uma parte da Inglaterra e da Escócia. Por isso é que a célebre pedra, que é onde se senta o rei quando é coroado, o rei da Inglaterra, é um bloco de pedra que foi, digamos, roubado na Escócia, quando os ingleses foram à Escócia e conquistaram a Escócia, foi roubado e levaram para a Inglaterra. O rei, salvo erro, Eduardo, qualquer coisa, não me recordo qual é. Essa pedra veio precisamente do Egito, de uma fulana que casou com a Extremini, que veio viver para Portugal. É interessante isso. Eu agora não tenho aqui elementos, porque são tantos os nomes. Pois. Podemos depois, eu posso procurar isso, depois uma outra oportunidade, eu digo os nomes das entidades. Muito bom. É uma ideia. Voltarmos a encontrar-nos para falar então dos nossos ancestrais, os Atlantes, e toda essa evolução aqui na Península Ibérica. Na Península Ibérica existem 3 grupos sanguíneos. Um que é misto, que é do resto da Península Ibérica, ao nosso específico e ao dos bascos. Os bascos têm uma especificidade, agora já menos. No País Basco, todos os bascos têm um RH negativo. Agora são menos, porque eles entretanto misturaram-se e há só 70%, mas eram 100% RHs negativos, os bascos. Sim, eu li isso, que era o que é incrível, não é? Assim, uma coisa completamente... Tem uma língua própria também e um grupo sanguíneo próprio. Então, o que significa é que nós não somos assim tão coitadinhos, tão miseráveis como acreditamos que somos. Porque os portugueses têm um pouco essa ideia, não é? De que somos sempre assim, são assim, coitados. Os portugueses têm uma coisa boa, que é o convívio entre si. Eu não costumo dizer, não falta aqueles que têm maioria do grupo sanguíneo é rafeiro, como eu costumo dizer. Os portugueses em si mesmo
são excelentes pessoas, gostam de conviver e gostam de amizade. Os rafeiros não, são aqueles que já há muita mistura de sanguíneo, já não. Mas em relação a... Por sermos um povo especial, e é isso os geneticistas já reconheceram, somos tão maltratados por estrangeiros. Portanto, devíamos ter um bocadinho de orgulho daquilo que somos. E, infelizmente, não há orgulho nenhum para aquilo que somos. Porque é o que eu digo, muitas das elites que controlam este povo querem rebaixá-lo. E nós devemos levantar a cabeça. Não devemos nada a ninguém. Isso é que eu acho que devemos fazer. Ter orgulho daquilo que somos. Os rafeiros e as elites que se entendem entre si. Digamos assim. Verdade. E voltando ao nosso tema, aquele que nos trouxe aqui, professor, o que é essa coisa da nova ordem mundial? Que Ora ouvimos bem, falar por vários sites, vários lugares, aparece sempre a nova ordem mundial. O que é isto? nós temos que considerar que as elites são controladas pelos arcontes. E as elites são grupos de pessoas que estão associadas a várias sociedades secretas. Para já, para que fique bem claro, eu não sou nenhum político, não estou ligado a nenhum partido, não sou de nenhuma sociedade secreta, nem faço intenção de ser qualquer coisa dessas. Porque eu gosto de pensar com a minha cabeça, não sou carneiro. Uhum. O que é que acontece? Essas sociedades secretas, de vez em quando fazem reuniões entre si, embora pareçam que andam todos a pancar uns com os outros, mas não, de vez em quando, as próprias elites dessas sociedades secretas, fazem reuniões entre si para decidir o futuro do mundo. E muitas dessas, essas reuniões, do topo dessas elites, esse grupo que se junta, são conhecidos pelos Illuminati. O que é que acontece? O caso dos Bilderberg, já ouviu falar certamente do grupo Bilderberg, são pura e simplesmente Illuminati. O que é que acontece? Quando vemos uma reunião que se vai efetuar no dia tal, às tantas horas, com este, aquele, com outro, porque eles não se despejam em dizer quem são as pessoas que vão por lá. Há aqueles que têm lugares permanentes e há outros que são convidados pelos lugares permanentes. Normalmente os convidados também fazem parte de grupos, seja da maçonaria, ou dos rosacrucianos, seja do que for, fazem parte desse grupo. E são convidados para terem uma ideia de como é que aqueles grupos funcionam. O caso dos Bilderberg é o mais conhecido de todos, mas há muitos grupos, mas que no seu conjunto aquilo são os Illuminati, e eles querem criar, ao decidir nessas reuniões o futuro, normalmente o caso do Bilderberg decidem o que é que vai acontecer no próximo ano. Por exemplo, reúnem-se no verão, no próximo ano vamos preparar para fazer isto, neste país, naquele, no outro. Eles ao fazerem isso, é que tomam as decisões, como é que é de explicar? Há uma obrigatoriedade de cumprir essas decisões. Por exemplo, eu vou-lhe contar esta coisa interessante. O Saddam Hussein, todos sabemos que era o Saddam Hussein, ele foi convidado a um grupo de Bilderberg. Ele disse que não aceitava aquilo que eles queriam impor para a região, nomeadamente a zona da Síria, do Iraque e da Pérsia ou do Irão. Um alvo a bater. Se ele dissesse que sim, não era um alvo a bater. Entendo. Está a ver onde é que eu quero chegar? Sim. Porque nesse caso há muitos. Claro. Às vezes as pessoas falam que o nosso governo que não toma medidas para isto, não faz aquilo, ou que faz isto e que faz aquilo outro, e às vezes dou por mim a dizer que o nosso governo não manda muito. Não manda nada. Porque eles se limitam a cumprir uma agenda, algo que já está determinado e é só ter cara de pau, desculpa a expressão, para chegar e dizer que é assim e ponto. Concordem ou não concordem muito.
Eu acho que, por exemplo, uma das bases, digamos, de trabalho dos Illuminati para a agenda da nova ordem mundial é precisamente a União Europeia. Eu acho que realmente a Europa deve ser unida, mas não nos moldes em que existe. Porquê? Porque eles põem e dispõem, aquele grupo de meia dúzia de pessoas, põe e dispõe de 300 e tal milhões de pessoas. Sim. E não foram eleitos para isso. Ponto final. Portanto, eles optam por uma determinada política, os governos ficam agarrados porque concordam, têm obrigatoriamente de concordar com o que eles dizem, porque senão são batidos ao efetivo, como eu costumo dizer, e depois o objetivo se deve ser cumprido para determinadas metas. Por exemplo, uma coisa evidente de uma ação Illuminati da Comissão Europeia. O passaporte da vacina. Isso é das coisas mais execráveis que possa-se imaginar, é tirar todos os direitos, liberdades e garantias das pessoas. Eu, para ir para um determinado país, se eu quiser ir à Espanha, tenho que exibir um passaporte que estou vacinado. Eu estive em África, levei dezenas de vacinas, era aconselhado levar o certificado de vacinas, mas não era obrigatório ser vacinado. Eu podia ir para qualquer lado com o certificado de vacinas, só para ter, digamos, a consciência de que, ao entrar lá, pelo menos tinha aquelas vacinas. Não eram obrigatórias, mas eu mostrava as vacinas que tinha. Agora, tornar obrigatório, com chantagem, porque isso é o mais grave. Você só pode ir, por exemplo, a um restaurante se mostrar o certificado de vacinas. E agora perguntamos o seguinte: eu, como, por exemplo, eu nunca vou a restaurantes porque eu acho que não tenho possibilidades para frequentar restaurantes. Porque ou como bem ou como em casa. Sim. O que é que acontece? Alguém, por acaso, quando foi exigido um certificado de vacina num restaurante, a um fim de semana, alguém autorizou e deu o certificado de vacinas aos empregados que nos atendem? Vamos lá ver, eu vou pôr o problema de outra questão. Será que o empregado que exige o certificado de vacina, ele pode me mostrar que também tem o certificado de vacina? Porque é que só eu é que tenho que mostrar o certificado de vacina? Isso é uma imposição. Isso é contra tudo o que se possa imaginar. É certo que as pessoas, já se determinou que as vacinas, por exemplo, estamos a falar do caso do Covid. Sim. A vacina Covid não dá imunidade. Ponto final. Escusam dizer o que disserem, não dá imunidade. Pode diminuir, digamos, os efeitos secundários de uma outra doença que a gente tenha. Sim. Possam ser acelerados pelo Covid. Suponhamos que eu tenho propensão a ter problemas cardíacos. Pelo menos atenua um pouco. Se eu tiver um infarto ou coisa assim do género, atenua um pouco. Mas não me dá imunidade. Longe disso. Agora, querer impor às pessoas isso é, digamos, eu acho que isso é execrável. Acho que isso É, é manipulação no é seu ponto máximo, não é? exatamente. É manipulação. É controle das pessoas, tentar controlar. É porque daqui vamos a outra parte. Vamos ao facto de que daqui a uns dias, ou daqui a uns dias, não digo daqui a 3 ou 4 anos, obriguem-nos, para já começa a ser complicado tirar o cartão de cidadão, obriguem-nos a meter um chip no corpo. E ao meter o chip no corpo, então é que perdemos a privacidade toda, porque veja, um chip tem todos os dados pessoais. Se tem por exemplo, o cartão o número de saúde, a companhia de seguros pode ver que doenças é que a senhora tem. Se eu quero fazer um seguro de vida ou de saúde, recusam-se determinantemente, porque o chip dá a informação que doenças é que a senhora tem. Sim. Portanto, eu acho que isso é meio passo, meio caminho andado para o chip. Portanto, e para acabarem com os cartões de identificação, o que é muito perigoso, porque passamos a ser controlados. Eu agora, hoje em dia, até fiquei muito admirado que as grandes empresas já estão a exigir, além da nossa identificação,
já estão a exigir a data de nascimento, o local de nascimento. Para que é que eles precisam disso? Para a identificação, para a nossa identificação. Acho isso muito Realmente. estranho, não é? Muito estranho, sim. É estranho. A coisa mais simples que é através da retina. Identificarem-nos para a retina. Aí se é para identificar as pessoas, pode ser para a retina. Mais nada. Não é? Já que a impressão digital não serve, dizem eles. Pois. Pois. É que, por exemplo, com o ADN, porque é que vai dar? As pessoas, veja, a manipulação é de tal maneira, tão subtil de maneira feita, que há poucos anos havia empresas que ofereciam para saber, com a alegação de sabermos qual eram os nossos antepassados, se tínhamos origem grega, italiana, ou de onde é que era, Uhum. faziam-nos, através de um teste de ADN, saber quais eram os nossos antepassados. Isso mais não é do que a recolha de informação do nosso ADN. Eu costumo perguntar, muitas vezes pergunto, para que é que eles querem saber a informação do nosso ADN? Será que há alguma doença que eles querem saber quantas pessoas estão imunes a determinadas doenças? Isso é muito estranho. Mas as pessoas foram todas a correr dar amostras de ADN, porque queriam saber se eram gregos, se eram italianos, se eram romanos, se eram o que é que era. Diz comigo não. Pois, eu lembro-me que até houve um programa de televisão assim, em que as pessoas eram surpreendidas pelo estudo do ADN e conseguiam perceber quantas raças, quantos os ancestrais, e eles levaram isso tudo na brincadeira, mas a verdade é mesmo essa, a manipulação é subtil, porque se não Muito fosse subtil. subtil, nós não estaríamos todos no estado em que estamos, não é? Pois. Vou fazer uma pergunta assim um bocadito fora da caixa, desculpe. Esta história deste vírus, acha que isto tem a ver só com laboratórios? Só. Não, este vírus já existe, pelo menos já foi descoberto em 1960 ou 62. E o vírus tem vários tipos de designações, diferenciados por letras e por números. Uhum. Tem havido uma evolução, mutações do vírus. O que é que acontece? Eu descobri, não posso dizer como, mas eu descobri que houve uma pessoa, um norte-americano, muito conhecido, que fez parte do governo de Trump, ou pelo menos dava apoios, conselhos científicos ao governo de Trump, que ele é o principal financiador do laboratório de Wuhan, Uhum. e que foi ele que financiou uh, o desenvolvimento desse vírus no laboratório. E que o vírus foi transmitido, sem querer, para um dos funcionários do laboratório, que foi ele que espalhou o vírus. Esse senhor queria fazer o teste para ver quais eram as possibilidades de controlar uma pandemia que se pudesse espalhar por milhões de pessoas. Isto é, as elites estão interessadas em eliminar cerca de 70% da população do planeta. Sim. Eu queria saber quais eram os efeitos disso. O laboratório foi criado no laboratório do Wuhan, em que ele é um dos principais financiadores na China. Portanto, ele é um norte-americano que financiou um laboratório chinês. Ele foi conselheiro do presidente Trump. Agora as pessoas podem entender o que quiserem, sabem quem é a pessoa, e ele está a ser investigado pelo FBI, precisamente porque ele disse que negou tudo, mas o FBI conseguiu descobrir, através de mensagens, de e-mails que ele enviou, realmente quais foram as atividades dele em relação ao laboratório de Wuhan. Isso está a ser investigado e é capaz de vir a ser preso, se for provado. Eu acredito que E eu acho que a origem, voltando à pergunta que me fez, sim. A origem não é terrestre, a origem do vírus. Aliás, quase todos os vírus não são de origem terrestre. É através da teoria da panspermia. Existem vírus no espaço e que entram na atmosfera terrestre através de asteroides, de detritos, de cometas, e que caem sobre determinada zona. E o vírus de Covid,
primeiro que foi detectado nos anos 60, 1960 ou 62, não me recordo agora, foi detectado numa região onde precisamente tinha caído um meteorito. Quem fez uma investigação séria, muito boa sobre isso, foi o Dr. Chandra, que faz parte de um centro de investigação em astrónomo, astrofísico, que também estudou a chuva de sangue na Índia e no Ceilão, que era quando houve quedas de meteoritos e que quando começou a chover a cores de cor vermelha, chamavam-lhe chuva de sangue, era uma série de micro-organismos que eram avermelhados, que se misturavam com a condensação da água da chuva, misturavam-se a chuva e quando chovia ficavam as poças vermelhas. Ele fez essa investigação também. Portanto, e ele é um dos principais pessoas que afirma que realmente deve ter sido através da panspermia, porque foi muita coincidência cair um meteorito naquela região da China e o vírus, passado umas semanas, ter sido detectado. Isto é 1960, 62, entretanto o vírus foi evoluindo. Pois. Porque ele só se manifestava em animais. Depois houve uma transmissão para humanos. Mas a transmissão para humanos só se deu quando foi feito as experiências no laboratório do Wuhan, em que houve um descuido de um funcionário, foi um único funcionário que ficou com o vírus, houve a transmissão para ele, e dele é que transmitiu para toda a sociedade chinesa. É o paciente número 0, é esse fulano, em Wuhan. Bem, isto parece um novelo, quanto mais desenrolamos, parece que isto não tem fim. É E complicado. não é? E podíamos ficar aqui horas a falar, e a falar, e a falar, e continuavam a surgir coisas e a surgir informação. Mas, professor, eu tenho um tempo assim muito limitado. Não posso, gostaria muito de ficar aqui mais tempo a ouvi-lo e prometo que eu vou incomodar mais vezes, porque há aí alguns temas que eu gostaria de ouvir expor. O tema muito interessante é sobre os portugueses, a origem dos portugueses. Sim, Muito sim, interessante. sim. E esse será com toda a certeza o nosso próximo tema. Mas por hoje vamos mesmo ter que nos despedir. Eu agradeço muito a sua simpatia, a sua disponibilidade, o estar aqui conosco e despeço-me até breve. Muito obrigado, meu. Muito obrigado. E para todos, estaremos cá na próxima semana com inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.